Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Começa mais um Alesp em Pauta. Hoje nós vamos falar em golpes digitais, cada vez mais aumentam esses casos e 59% dos afetados em 2023 foram mulheres. E para falar sobre isso, nós vamos conversar aqui com a professora Camila Liberali e também com o advogado criminalista Fernando Vigiano. Vamos falar bastante sobre esses golpes. Doutor, seja muito bem-vindo. Vamos começar falando quais os principais golpes aí que o senhor tem se deparado aí no dia a dia, no acompanhamento. Olá, obrigado pelo convite. A grande questão dos golpes digitais que nós temos hoje em dia é devido à facilidade em que os criminosos encontram com as próprias vítimas, com a divulgação dos seus dados pessoais na internet, através de redes sociais ou através de malwares que são enviados por e-mails ou até por aplicativo de mensagens. Então, a grande questão toda são essas iscas que são jogadas pelos próprios criminosos e que, infelizmente, as vítimas acabam caindo. Então, eles nunca vão procurar alguém, efetivamente, que não tem nenhum dado solto por aí. Então, por isso, todo esse cuidado que nós devemos ter com os nossos dados pessoais para que evitemos esse tipo de golpe. Agora, é um universo de situações, né? A gente pode tomar um golpe assim por acessar um link ou às vezes, né, um telefone, um WhatsApp clonado. Quais que o senhor tem visto mais aí na sua rotina? Olha, infelizmente, a grande quantidade de golpe atualmente são relacionados aos idosos e às mulheres. Apesar desses índices divulgados pela grande mídia, nós sabemos que as maiores vítimas são sempre os hipossuficientes, os mais vulneráveis, né? Que são os idosos, pessoas com baixa instrução. Então, a maioria dos que nós temos vivenciado hoje em dia são golpes relacionados à aposentadoria, a golpes à compra pela internet e até golpes via aplicativo de WhatsApp também. Agora, por exemplo, as mulheres, né? Elas estão mais susceptíveis porque estão no maior tempo nesses equipamentos. Como é que funciona, né? O que vocês têm aí de dados e estatísticas? Olha, analisando em geral, os golpes são aplicados por aqueles que têm mais facilidades. Então não significa que as mulheres têm mais facilidades, e sim aonde eles procuram mais aquelas pessoas que consomem mais. Na verdade, esse dado é porque as mulheres são aquelas que atualmente estão mais consumindo pela internet, né? Então assim, há uma mudança, antigamente era mais os homens, então assim, é quantitativo. Há mais mulheres hoje efetivamente na internet, comprando coisas pela internet, então obviamente elas acabam ficando mais suscetíveis a golpes. Legal, agora eu quero conversar com a Camila, né? Ela é professora e ela foi vítima de um golpe. Eu quero que você conte um pouquinho da sua história, Camila. Tudo bem? Realmente foi muito triste e muito irritante perceber que eu tinha caído num golpe, né? Foi logo em seguida, mas assim, estou começando já faz alguns anos a fazer mais exercício, cuidar da pele, etc. E aí consumo muito produto pela internet mesmo, que é o caso que o advogado estava comentando aqui, né? E aí apareceu para mim um anúncio no Instagram de uma barrinha de proteína que eu já consumo, né? E eu costumo comprar no mercado. E tinha uma promoção assim com um preço muito bom. E eu falei, nossa, preciso aproveitar. E cliquei para comprar as barrinhas, né? Entrei no site, tudo parecia perfeito, assim, coloca os dados, tudo bonitinho. Tem até, eles colocam assim, você quer adicionar isso mais no seu carrinho por não sei quanto de desconto? Aí você coloca, é frete grátis, é tudo muito fácil. Você clica, recebe o código do Pix, faz o Pix e só depois eu falei, nossa, peraí, deixa eu ver se no site certo do produto, o meu pedido, né, para ver o código, essas coisas. E quando eu entrei no site, não estava lá o pedido, era né? tudo igual, te levou realmente ao engano. É. Né? E aí eu pergunto, doutor, esses criminosos, eles procuram fazer de uma forma mesmo que gere essa confusão, né? Sim, o seu caso, obviamente, nós precisamos se aprofundar mais, mas há uma diferenciação entre vários tipos de golpes em que a empresa pode ser responsabilizada ou o consumidor. Então, nós temos essa falsa percepção que ela acaba de relatar como se ela estivesse cometendo algo errado, mas, em verdade, é a inversão de papéis. Então, deveria aí, no caso, a empresa ter criado mecanismos para que evitasse o golpe. Então, são inúmeros golpes, incontáveis golpes, mas é preciso exemplificar e saber efetivamente se a empresa
foi omissa nessa questão, se a empresa não tomou providências necessárias para que aquele site continuasse no ar. Porque tem vários tipos de golpe. Eu não sei qual foi o tipo de golpe que você sofreu, mas pelo seu relato, imagina que é algum golpe de um espelhamento de dados em que um outro site copiou os dados e efetivamente acabou ludibriando os consumidores. Então, é um golpe sofrido por você, mas com a omissão da empresa, que deveria ser diligente e constantemente alterar o seu perfil, avisar os consumidores e qualquer detecção de sinal, procurar as autoridades competentes ou jurídicas da empresa para que derrube aquele site, para que não continue perpetrando com esse tipo de golpe. Agora, interessante, né, doutor, o senhor ter falado sobre isso, né, que nem sempre, né, a culpa é de quem caiu, muito pelo contrário, existem vários fatores e tem que ser observados, né. Eu lembro recentemente uma pessoa que caiu no golpe do Pix, por exemplo, doutor, ele tem um tempo para fazer uma reclamação no Banco Central, né? E o Banco Central tem que dar essa devolutiva, né? Como é que funciona isso? Olha, as instituições agora elas estão criando mecanismos para que você consiga imediatamente, assim que perceber, reclamar, procurar, para que bloqueie imediatamente para onde vai esse dinheiro. Obviamente, a grande questão toda é que nós, como consumidores, todos nós precisamos sim correr atrás e buscar providências, né? Seja através da elaboração do boletim de ocorrência, seja através do PROCON, seja através de procurar a esfera civil para tentar ressarcir os valores. A grande questão toda que eu vejo, efetivamente, são os valores pequenos, que para o consumidor é tão moroso, é tão penoso para você conseguir elaborar um boletim de ocorrência, é tão dolorido, toma-se tanto tempo que pelo valor, pelo custo de oportunidade, como costumamos dizer, a pessoa acaba deixando para lá. Mas isso em grande quantidade, obviamente, há uma lucratividade para os criminosos. Por isso que eles não vão parar, porque nós, como consumidores, temos uma imensa dificuldade de procurar as autoridades competentes para que faça a lavratura do boletim de ocorrência, peça para instaurar um inquérito policial e aí, assim, a gente possa ter alguma providência. Eventualmente, em valores mais vultosos, as pessoas, sim, procuram, sim, as autoridades, mas precisaria uma facilitação através de políticas públicas para que a gente, mesmo com valores pequenos, fosse muito mais ágil essa reclamação. Porque quem aplica o golpe pequeno, aplica o golpe grande. E apesar de ser o golpe pequeno, muitas vezes não é o valor como o relato dela. É aquela sensação que a pessoa tem de ter sido enganada, aquela sensação que a pessoa tem de eventualmente ter algum problema íntimo. Será que eu não vi? Será que eu tenho algum problema? A pessoa se sente menosprezada com esse tipo de crime. Quando você é assaltado no farol, né, todo mundo acaba ficando complacente, né? Alguém colocou uma arma em você, mas normalmente quando esse tipo de golpe, quando você conta para alguém, tem pessoas que têm vergonha, você fala, nossa, mas você, como se você fosse o culpado, é uma inversão de papel, e para você reclamar para as autoridades é penoso, e aí as pessoas acabam deixando, e eles continuam aplicando golpe, e em valores pequenos, obviamente, dá-se um montante, por isso essa grande quantidade de quadrilhas hoje que nós temos no estado de São Paulo. Agora, Camila, é importante, depois disso, você passou a tomar mais cuidado. Na tua análise, o que te levou, né, a incidir nesse erro? Um pouco também de impulsão, de vontade, né, de fazer a compra. Como é que você analisou isso? Sem dúvida, nesse dia, no dia que eu comprei, eu já tinha comprado outras coisas. Então eu já estava com aquela ideia, nossa, hoje eu estou cuidando de mim, comprando coisas que vão me fazer bem. E eu estava esperando algum tempo para poder comprar essas barrinhas, porque realmente eram muito caras e eu ficava avaliando, eu acho que esse mês não vai dar, acho que esse mês não vai dar. Então, na hora que apareceu, foi muito atrativo para mim, porque eu já estava procurando, né? E aí essa coisa toda de algoritmos, eu conheço muito pouco, mas provavelmente isso, o algoritmo sabe que eu estou procurando isso e ele me manda justamente essa propaganda. E eu estava num momento assim passando pelo Instagram, não estava procurando nada específico, mas a hora que eu vi, eu pensei, não posso perder, foi uma questão de oportunidade mesmo, né? E, claro, agora eu presto muito mais atenção e eu checo nas páginas certas dos produtos que eu quero consumir para ver se realmente existe aquela promoção ou não, porque o que aconteceu foi isso, não era uma promoção real, né? Agora, doutor, dentro disso, né? Quais os cuidados, né, que as mulheres principalmente devem tomar? Essa questão aí dos produtos de beleza realmente é um negócio que move, né? Porque como a Camila falou, eu pensei, eu estou cuidando de mim, né? E aí às vezes pode levar, né, a um erro. Então quais os cuidados necessários aí que as mulheres principalmente devem tomar com esse tipo de golpe?
Porque até o senhor, até para complementar, o senhor mencionou que muitas vezes a empresa pode ser responsabilizada também. Sim, a compra é sempre por impulso, né? Então, se você está numa loja física que tem aquela promoção que enche os olhos, você acaba efetivamente não avaliando efetivamente se precisa daquele produto, quais são as condições. Na internet é o mesmo formato. Então, às vezes você precisa daquele produto ou um valor muito baixo, isso são sinais. Então, a dica é, primeiro, o valor. Se o valor estiver muito abaixo do praticado do mercado, desconfie. A segunda, fazer uma pesquisa básica no site de pesquisa, o nome da empresa, para ver se há alguma reclamação. Há sites hoje especializados em registrar reclamações de outros consumidores que já tiveram. Dica 3, o próprio site do Tribunal de Justiça de São Paulo tem campos específicos que você digita o nome da empresa e vai descobrir se há processo. Obviamente, aqui eles não estão querendo criar uma forma de depreciar as empresas que efetivamente têm algum processo sendo movido contra ela, mas uma pesquisa básica é bom. Uma outra dica também é os valores. Se os valores estiverem muito abaixo do mercado, é importante desconfiar. E depois, busca pelo site do Gov, o CNPJ da empresa. Se é uma empresa séria, obviamente, o pagamento tem que ser feito na conta da empresa. Se é uma pessoa jurídica, já desconfie. E aí depois, com a busca do CNPJ, você também consegue na internet fazer buscas efetivamente se há outros consumidores já reclamando. Então, assim, a grande questão toda é a compra por impulso. Aquela compra por impulso que você faz e vai seguindo, e eles facilitam muito o golpe. Então, assim, eles têm sites muito rápidos que você não consegue pensar. Quando você menos esperar, você já finalizou a compra, já acrescentou questões no carrinho, com preços atrativos, já apareceu o Pix e você já fez. Então, precisa ter um pouco mais de cautela. Eu sei que nós somos movidos pela emoção. Se você precisa de algo, se você já tinha movimentado a sua cabeça, o seu entendimento para comprar aquilo e aparece uma facilidade, é nesse momento que, infelizmente, a grande parte dos consumidores acabam sendo lesados. Agora, é importante, né? A história também é o seguinte, né? O Pix. A pessoa tem que tomar muito cuidado antes de passar um Pix. Às vezes tem meios mais seguros, como o cartão de crédito, como o boleto. Pelo Pix ser instantâneo, acaba sendo sedutor, né, doutor? Sim, exatamente, porque eles na própria propaganda deles, eles colocam pagamento em Pix, entrega imediata, pagamento em boleto, 15 dias. Ou seja, eles acabam forçando a pessoa para que ele efetivamente faça esse Pix. Mas uma dica é, CNPJ da empresa. Normalmente, empresas idôneas, o pagamento é feito através da chave Pix CNPJ. É uma prática no mercado. E aí, com esse CNPJ, você vai pesquisar se efetivamente é da empresa que você está comprando o produto. E aí começa, assim, gradativamente diminuir os riscos da sua compra. Agora, Camila, e você? Você teve algum dano psicológico que você, toda hora você volta, você pensa nisso? Como é que você se sentiu? Sem dúvida. Agora já passou, mas assim, eu fiquei pelo menos os 2, 3 primeiros dias, assim, bem chateada e mal, né? Porque, poxa, é um produto que eu confio, que eu queria ter comprado. Mas eu percebi que realmente, claro, como o Fernando falou, a questão da empresa se responsabilizar, né? Mas eu percebi que foi um erro meu por não ter entrado no site certo, eu simplesmente cliquei lá e fiz a compra, né? Realmente foi muito facilitado. E quando eu entrei no perfil do Instagram da marca, tinha um aviso, né? Não caia em golpes, cuidado. Então não é como se eles não tivessem prestando atenção nisso. E aí eu fiquei realmente chateada. Eu não vou deixar de consumir por causa disso, né? Mas não foi um valor muito grande, mas fez uma diferença. Então, realmente ficar atenta, né? É isso. Agora, doutora, ela tocou num ponto importante, né? A própria empresa avisava lá, não caia em golpe, tome cuidado, veja o Pix e tal. As empresas, elas devem ter esse cuidado? Como é que é? É de bom tom ou até seria uma prática ao consumidor mesmo? Olha, eu acho que, com todo respeito à empresa aí, não basta só fazer o aviso. Porque depois que você está já no site, não tem porquê aquele aviso. Ela precisa ter atitudes, eu digo, mais evasivas, mais positivas, de que ela possa desenvolver sistemas para que pesquise pessoas que estão efetivamente, como no seu caso, fazendo esse espelhamento do site dela, sim, ela tome alguma providência. Então, não basta simplesmente um aviso, ela precisaria de uma campanha mais efetiva para os consumidores, para que aquela empresa, há indícios de golpe, para que diminua sensivelmente. Mas o que eu imagino, de verdade, seria a facilitação para que nós possamos efetivamente dar cabo disso. Porque nós temos uma polícia hoje especializada em crimes cibernéticos. É uma polícia
especializada. Eu já tive a oportunidade de estar lá, ela tem equipamentos sensacionais que vai sim buscar. Ou seja, com isso diminui-se muito a prática delituosa, porque os criminosos eles vão migrando, nós sabemos que eles começam a migrar. Você pode notar que no estado de São Paulo diminuiu muito o assalto a banco, porque há políticas de segurança pública voltada para isso. Então nós precisamos dessa facilitação para que nós possamos diminuir esse tipo de delito. E como que faz isso? Através das políticas públicas para que facilite que nós possamos registrar para que o número seja real. Eu te pergunto, você fez o registro? Eu fiz, por orientação de um advogado, eu fiz boletim de ocorrência, mas eu recebi um e-mail, eu não entendi o que estava falando no e-mail, assim, que eu tenho que ir até a delegacia para continuar o processo, e aí eu realmente não sei o que é que eu devo fazer. Você entende a É dificuldade? importante, exatamente. É importante. Precisa desburocratizar. A palavra é essa. Torne fácil, A palavra é essa. situação. A E a palavra é Assembleia Legislativa recentemente teve a CPI, né, contra o golpe Pix e também clonagem de cartão. Quer dizer, a gente vem também aqui dentro do parlamento analisando essa questão. Agora, doutor, bem interessante nesse caso da Camila. Caberia a ela ter ido, né, atrás da empresa oficial e falar, peraí, vocês tinham que ter evitado isso também, eu fui lesada ou não? Cabe? Sim, sim. Eu entendo que, obviamente, analisando cada caso, mas a empresa sim, porque as empresas devem ser responsabilizadas, porque você é a parte fraca da relação, você é o hipossuficiente, né? Recentemente nós tivemos um caso no escritório em que houve um problema matrimonial por culpa de uma esposa que efetivamente foi fazer a quitação do boleto do carro, e aí fez um boleto falso. Obviamente, como se eles para você foi pequeno, mas era um valor alto, criou-se um problema tão grande na família, ou seja, é um golpe que ele não ataca só o bolso, não ataca só o financeiro, emocionalmente desestruturou toda a família, porque obviamente o casal começou a ter problemas, porque era um dinheiro que eles precisavam, ou seja, nós precisamos sim de, como você disse, desburocratizar. Ou seja, você viu que a própria consumidora relata aqui que ela tem dificuldade de dar continuidade. A gente está falando de internet, teria que facilitar os meios, porque uma informação muito importante. A simples elaboração do boletim de ocorrência não resolve a criminalidade. Por quê? Você vai ter um prazo prescricional de 6 meses para que você possa pedir para que o delegado instaure o inquérito policial para oferecer denúncia, para que investigue. A simples elaboração do boletim de ocorrência não vai resultar em efetiva resolução do seu problema. Então, assim, você precisa retornar lá a informação que você teve. Então, aonde você precisa retornar? Qual delegacia? Quando? O que eu preciso levar? Ou seja, precisa a palavra mágica que você usou, desburocratizar, para que os consumidores possam, de forma rápida, fazer a reclamação, elaborar o boletim de ocorrência e pedir para a autoridade competente possa fazer a investigação. E como é que eu reitero, a nossa gloriosa Polícia Civil tem condições de identificar. Tem de identificar para onde foi esse dinheiro, para descobrir se não é uma quadrilha. E aquela máxima que nós escutamos que o estelionato não dá cadeia, eu sou prova que não. Eu atuo em diversos casos em que há pessoas presas por estelionato. Nós tivemos recentemente uma alteração legislativa que trata exatamente sobre esse tema. A pena foi agravada, só que nós não conseguimos chegar até essa denúncia. Ou seja, precisa a palavra mágica que você usou, eu reitero, desburocratizar para que nós possamos efetivamente dar continuidade para que a polícia possa fazer o trabalho dela. E uma outra palavra, né, é a comunicação, né? Porque muita gente não sabe que depois que ela faz o boletim de ocorrência, ela tem que voltar e pedir, representar, né, essa pessoa, esse caso, né, doutor? Isso também é uma questão de falta de informação. Né? Exatamente. É uma lei a âmbito nacional, não há o que nós possamos fazer aqui com ela, mas sim levar a informação para que as pessoas possam, dentro do prazo prescricional, dar continuidade nisso, para que sim possa ser investigado. E aí as quadrilhas vão começar a diminuir esse tipo de crime, porque eles vão ver que há pessoas do convívio delas que foram presas, a notícia que diminuiu esse tipo de criminalidade. Então, ou seja, precisa assim, facilitar, difundir a informação para que nós, aquelas pessoas que sofram, possam efetivamente dar continuidade no processo. Agora, outro fator que é muito interessante nessa história toda, você acha, doutor, que os criminosos eles se moldam ao público que eles querem atingir? Existe isso? Já existe, né, uma engenharia do crime nessa questão? Sim, infelizmente são pessoas sempre muito inteligentes, pessoas com acesso à internet, com computadores de última geração, pessoas estudadas. Então, quando nós pensamos em golpe de internet, nós temos que desmistificar.
Né? Recentemente, só um caso que foi noticiado, eram garotos de 17 anos. Ou seja, nós não temos aquele bandido com aquele, sabe, aquele estereótipo que nós temos. São pessoas, às vezes, pessoas do nosso prédio que estão ali, porque é muito fácil. Um computador e a internet vai ser possível essa pessoa cometer um crime. Importante essa análise. E agora é importante a gente perguntar para Camila, quais os cuidados que você toma agora em qualquer compra que você faz? Eu entro sempre no site oficial do produto que eu quero adquirir e procuro, não fiz ainda essa busca pelo CNPJ, que o Fernando falou, mas eu achei muito interessante que isso existe e com certeza vou adotar, porque é isso, é saber o site oficial, entrar nas páginas, nos canais de comunicação corretos e não se deixar levar por qualquer anúncio que você vê e prestar muita atenção nos valores, porque o Fernando falou e realmente o valor estava muito abaixo do preço do mercado, eu poderia ter percebido que não era o preço certo, né? Então é isso, entrar nos canais oficiais e observar o preço dos produtos, acho que são as principais medidas. Agora, doutor, na gama aí de golpes que nós temos, por exemplo, nós temos o golpe do falso empréstimo para o aposentado, né? O aposentado que ganha aquela aposentadoria suada, a luta de cada mês, e cada vez é mais frequente, né, esse golpe. Sim, antes de entrar nesse tema, é importante destacar que o nosso Código Penal, crimes cometidos contra idosos, a pena é maior. Então, por isso que eu reforço, precisa fazer a denúncia, para que, eventualmente, esses criminosos sejam pegos, a pena dele, dos crimes praticados contra os idosos, vai ser majorada. Eles buscam, sim, públicos específicos. Como eu disse, eles são pessoas muito inteligentes, né, que têm conhecimento técnico, então eles vão atuando em cada área. Há quadrilhas específicas que atuam contra idosos, atuam contra mulheres, contra crianças, a gangue do Pix. Então, ou seja, eles vão se especializando dentro do próprio crime, né, do cybercrime, da internet, eles vão se especializando em cada um. Temos aquele do motoboy que vai entregar, ou seja, são uma gama, né, de crimes aí, né? E esse contra idosos é um crime muito triste, como você disse, são pessoas que efetivamente precisam e normalmente têm dificuldade de informação, não sabe nem como reclama. E aí vai procurar uma instituição financeira, também é muito mal atendida, isso precisaria eu vou usar novamente a palavra, foi uma palavra mágica. Um idoso hoje que sofre um crime, ele não sabe para onde reclamar. A primeira providência, ele vai até o banco, chega lá, ele tem uma dificuldade tremenda já com o banco. Então, precisaríamos de alguma forma de facilitar esse contato dos idosos com a instituição financeira para entender o que aconteceu e aí depois direcionar ele, instalar delegacias do idoso dentro de agências bancárias ou muito próximo para tratar especificamente desses crimes. Assim que eles forem diminuindo, a gente também vai migrando o nosso cuidado. E você acha que os idosos, por exemplo, eles são mais susceptíveis exatamente por não conhecer tanto as tecnologias ou não? Você acha que é realmente por estar numa fase da vida aí um pouco, né, não mais atento ao trabalho e tudo? Como é que você analisa? Eu imagino que a resposta é sim e não. O volume de criminosos que vão atacar esse tipo de público é maior também, porque eles sabem que ali efetivamente vai ter algum ganho, porque eles vão procurar pessoas que efetivamente têm dinheiro. Quando esse tipo de golpe a gente chama mais agressivo, não o passivo, que é o caso dela, que eles ficam esperando, eles montam a armadilha e esperam a pessoa. Esse mais agressivo, eles efetivamente vão procurar esse público porque sabem que lá consegue sim um empréstimo consignado. Então, eu acho que é a quantidade maior de criminosos que vão para esse tipo de público e não efetivamente os idosos, né? Agora, né, o caso dela foi, né, um site fraudulento que vendeu um produto que, teoricamente, ela já consumia, já conhecia. Quer dizer, o cliente, ele compra, ele faz o Pix e muitas vezes pergunta, por que o meu produto não chegou, né? E vai ver, você não fez compra nenhuma oficial. Quer dizer, é muito complicado, né? É muito complicado, mas eu reitero aqui, a denúncia precisa ser feita. Esse Pix foi feito para a conta de uma pessoa. Essa pessoa vai ser responsabilizada e através dessa pessoa vai se desmanchar essa quadrilha. Sempre alguém recebeu esse dinheiro no território nacional. Ou seja, vai identificar, mesmo que for um laranja. Laranja também vai preso, é importante dizer isso. Laranja vai preso também. E a quadrilha, o dinheiro para onde foi, vai ter uma devassa na conta dessa pessoa. Uma quebra de sigilo. E aí vai ver para onde foi o dinheiro. E aí vai todo mundo sendo indiciado. A polícia vai enviar a notificação, todo mundo vai ser chamado. Ou seja, precisa denunciar, precisa ser investigado para diminuir essa quantidade de crime. Agora, um fator que é muito interessante, né, exatamente nessa linha que você falou, né,
das instituições financeiras, né? Hoje, você abre uma conta digital com muita facilidade. O que acontece? Esses bancos digitais acabam sendo muito usados nos golpes, e o Banco Central tem trabalhado aí para melhorar a situação. Mas você acha que ainda o criminoso se sente impune no ambiente virtual? Ah, sim. A impunidade, eu volto, como eu disse para você, a impunidade está diretamente ligada, por quê? Porque não há sequer a comunicação do crime. E aí eles percebem efetivamente que é muito fácil e eles percebem efetivamente que também é muito tranquilo abrir qualquer conta digital e outra, e esse dinheiro, eu já peguei casos que ele, em segundos, ele passou em 5, 6 contas. Mas se nós, efetivamente, através das autoridades, dermos continuidade, todas essas pessoas serão responsabilizadas e não tem desculpa. Você vai precisar, se você infelizmente recebe algum valor, e você precisa identificar de onde que ele veio. E se for de origem criminosa, e dependendo da quantidade de pessoas, esse crime vai agravando, uma formação de quadrilha, uma associação criminosa. Ou seja, a partir da denúncia é possível sim diminuir esses crimes. Agora o senhor acha, por exemplo, né? Antigamente a gente falou do estelionatário, né? Tinha que falsificar um documento, tinha que às vezes ir no cartório, forjar uma firma, etc. Tornou mais fácil o trabalho desse criminoso e aí eu te diria também que aumentou o número de criminosos nesse crime específico? Sim, exatamente. A tecnologia ela não denota muita dificuldade. E também no lar, no ambiente doméstico, as pessoas nas suas casas, elas acabam se revelando o seu íntimo e a partir daí, infelizmente, acabam cometendo esses crimes virtuais. Agora, doutor, outros crimes que atingem também muito a mulher é aquele crime do falso romance, né? Onde o golpista ele começa a ganhar confiança da pessoa e começa a tirar dinheiro com desculpas assim, eu tenho que receber semana que vem, mas hoje eu estou precisando, vai lá a mulher e paga, e muitas vezes ele some. Além do prejuízo financeiro, ele deixa um prejuízo psicológico, né? Como a gente combate essa história e esses crimes a cada dia aumentam, né? Tem um projeto de lei, inclusive, para alteração do artigo 71, estelionato sentimental. O estelionato sentimental, ele é muito doloroso para ambas as vítimas. Aqui eu costumo dizer que tanto homem quanto mulher acaba sofrendo. E o estelionato sentimental, em todos os casos em que eu já atuei, ele é um processo, ele se perpetua. Ele é um golpe mais elaborado, porque assim como ela acabou de sofrer o golpe ali na hora, o estelionato sentimental ele leva tempo, ele vai ganhando a confiança, leva-se meses até que efetivamente a pessoa tome conta que acabou tomando um golpe. E aí, obviamente, demora-se muito mais para a pessoa. A questão toda nem é financeira, como nós comentamos. A questão toda é o emocional, há pessoas que ficam extremamente abaladas, depressivas. Por quê? Porque não é o golpe só do dinheiro. E ainda mais que ganha essa confiança, a pessoa, quando descobre, já é tarde demais. E aí o valor, né, não é só financeiro, mas o valor emocional fica muito caro. Agora, doutor, hoje nós temos, por exemplo, né, também os golpes das tais pirâmides, né, falso investimento. Isso tem crescido também? Olha, esse tipo de golpe, como eu disse anteriormente, se há alguma vantagem, desconfie. Não há investimento, não há retorno rápido do dinheiro que não seja através das instituições oficiais, né, de bancos oficiais. Então, qualquer tipo de ganho rápido, alto, desconfie. E aí sim a gente vai acabar com o crime. Legal. Outras coisas interessantes que a gente deve abordar e lembrar para o nosso telespectador e as mulheres, né, que foram atingidas, né, principalmente por esse golpe, o golpe do comércio eletrônico, mais 60%, quais as dicas que a gente deve deixar? Bom, como nós comentamos, primeiro, pesquisar o valor. Se o valor estiver muito abaixo do mercado, desconfie. Segundo, não há pagamento para pessoa física. Se você está comprando de uma empresa, precisa ser de CNPJ. Terceiro, pesquisas em sites de reclamação. Quarto, o próprio site do Tribunal de Justiça também é um local muito amplo, muito fácil de você pesquisar através do CNPJ para ver se há reclamações. E, finalmente, você efetivamente consultar algum colega, pesquisar se já teve rede social. E aí, com essas buscas, eu creio que dá para diminuir muito aí o risco de você sofrer um golpe. Doutor, eu quero agradecer a sua participação na Celesp em Pauta. Camila, muito obrigado pela participação. É sempre bom a gente esclarecer sobre esse tema, né, que é um tema aí tão caro, e hoje o Parlamento Paulista ele se preocupa
muito com isso. Exemplo, a CPI, né, do golpe Pix, que aconteceu no Parlamento Paulista no ano de 2023, mas a gente segue falando desse assunto na programação da Rede Alesp. Eu quero agradecer muito a presença de vocês e agradecer a você que acompanhou esse Alesp em Pauta, hoje falando, né, dos golpes financeiros contra mulheres no comércio eletrônico. Cerca de 59% das mulheres sofreram, aliás, 59% de quem sofreu o golpe foram mulheres no ano de 2023. Você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube. Até um próximo encontro. Tchau.